A santa paz de Deus, sou o irmão Marcelo e seja bem-vindo ao canal Arca CCB. Deus abençoe a você, meu irmão e minha irmã, que entende o objetivo do canal, que é de aprendermos todos juntos a respeito da palavra de Deus e de estar sempre refutando os opositores quando necessário. Deus abençoe a todos que fazem comentários de forma educada, sem ataques, mesmo tendo opiniões divergentes. Mas isso não significa que devemos estar em pé de guerra. Somos um povo de paz. Sempre acreditamos que Deus é quem no seu tempo colocará todos nós na mesma comunhão. Enquanto os demais que vêem nos comentários dos vídeos para atacar e falar mal, serão removidos sem esforço algum. O canal do cooperador Wagner do Uruguai vem ensinando de forma equivocada contra a CCB. Vejamos o que ele ensina. Irmãos, vamos tratar hoje um tema bastante polêmico, que é sobre o rebatismo na congregação cristã. Eu creio que tem poucas outras igrejas que faz rebatismo. Claro, como eu era da congregação, então é quase impossível não citar a congregação. Como pode perceber, aquele que sai da CCB prova que a CCB nunca saiu do vosso coração. Deve ser por amor ou ódio que carrega, mas sabemos que o ódio faz esquecer, faz querer desaparecer com algo, enquanto que o amor sempre o faz lembrar. O ex-cooperador disse que na CCB é realizado rebatismo. No tempo em que ele ficou na CCB, com certeza não se preocupou em conhecer melhor a doutrina. A CCB não faz rebatismo, como já foi explicado em um dos nossos vídeos e que também ficará disponível no final deste vídeo. Se a CCB fizesse rebatismo, significaria acreditar no batismo anterior do seu membro. Que não pode aceitar batismo de outras denominações, porque as denominações, as doutrinas estão fora da Bíblia, dizendo que, por partes doutrinárias, então, o seu batismo é inválido, das quais elas são de cobrar o dízimo, né? Alguns pastores e igrejas que cobram dízimo. Então, como a doutrina está fora das Escrituras, então é invalidado o batismo dessa pessoa. Ora, vamos ver. Se a pessoa aprendeu aí nessa igreja que tem que dar o dízimo e ela dá o dízimo corretamente, ela não está cometendo um pecado. Realmente você não conhece a doutrina de Cristo que está na CCB. Quando alguém de outra denominação que já crê em Cristo e que já foi batizada se batiza na CCB, essa pessoa está demonstrando em público, selando sua aceitação da doutrina de Cristo na CCB. Logo depois você ensina erroneamente que não é pecado dar dízimos. Vamos então ver o que ensina a palavra de Deus? Em Números capítulo 18, versos 21 e 24. E eis que aos filhos de Levi tinham dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo ministério que executam, o ministério da tenda da congregação. Porque os dízimos dos filhos de Israel, que oferecerem ao Senhor em oferta alçada, tenham dado por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança terão. Sendo assim, conforme a palavra de Deus, os dízimos foi herança para a tribo de Levi e não para os cristãos. Como é que você ensina que dar dízimos é algo certo? A palavra de Deus te refuta, mostrando que você está errado. Um outro erro está na condição ministerial de pastor que você apoia. Na Bíblia não existe o cargo ministerial de pastor, pois pastor é um dom e não um cargo ministerial. Vamos ver? Efésios capítulo 4, dos versos 8 e 11. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Mais uma vez a palavra de Deus te refutou, onde comprovadamente mostra que pastor é um dom, diferente de cargos ministeriais que a pessoa não recebe por meio de estudos ou diplomas, mas pela manifestação e confirmação de Deus para com o homem. Eu não estou de acordo com o dízimo. Eu não estou de acordo com o dízimo. Fica bem claro. Mas se essa pessoa, dentro do seu coração, afirma que o dízimo é um mandamento, então ele não pecou. E esta pessoa que pagou o dízimo com amor e com carinho, também não está pecando.
Eu creio que está pecando muito mais, né, aquelas igrejas que ensinam que não precisa de pagar o dízimo, e as pessoas, sabendo que tem pessoas passando fome, missionários precisando de levar a palavra, e não tem recurso para, né, tratar destas pessoas, assim como tem, né, irmãos da congregação que eu conheço, que me mandou áudio, né, de grupos que está aí no Nordeste, estão com dificuldade, né, diáconos com dificuldade para atender a obra porque não tem uma bicicleta, não tem uma moto, não tem nada e não é suprido pela igreja. Todos os irmãos estão de acordo com isso, não é verdade? Há irmãos cooperadores que muitas das vezes andam quilômetros e quilômetros de a pé para ir atender cultos, e a igreja tampouco se preocupa de dar um carro ou um pouquinho de gasolina para que esse irmão fosse atender as coisas de Deus. Eu creio que aí sim está cometendo um grande erro, não é verdade? Se você não está de acordo com o dízimo, como é que você apoia o dízimo? Tô falando, viu? Você está perdidinho, não sabe o que fala. A palavra de Deus te refutou a respeito do dízimo. Pagar o dízimo com amor e com carinho é viver debaixo da lei, pois o dízimo é da lei mosaica. Para alguns que não sabem o que é a lei mosaica, trata-se da lei de Deus dada ao povo de Israel através de Moisés. Olha só o que está na palavra de Deus. Gálatas capítulo 3, verso 10. Todos aqueles, pois que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Se a pessoa quer dizimar, ela também é obrigada a cumprir as demais leis do Velho Testamento, e não somente o dízimo. Ela não pode ficar escolhendo o que do Velho Testamento tem que ser feito. Isso é completamente errado. Não adianta inventar amor para dar dízimos, pois não é isso que a palavra de Deus ensina para nós que somos cristãos. Mais uma vez refutado pela própria palavra de Deus. Você criticou a CCB de não ajudar. A CCB não fica fazendo promoção de caridade. Isso é totalmente diabólico. Veja o que ensina a palavra de Deus. Presta bem atenção, Wagner. Olha só. Mateus, capítulo 6, dos versos 3 ao 4. Mas, quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada em secreto. Vou repetir essa parte. Para que a tua esmola seja dada em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, Ele mesmo te recompensará publicamente. Quando ajudamos alguém, não precisamos ficar divulgando o que fizemos. Não fazemos propagandas da caridade como muitas igrejas fazem para se autopromover na mídia com as pessoas. Isso é contra a palavra de Deus. Portanto, suas acusações estão mais para alguém que faz fofocas do que agir com a caridade de um cristão. Será que como cristão você ajuda quem precisa? Agora, será que invalidar o batismo de alguém que está na doutrina segundo o amor, né, que está dando ali a sua porção, contribuindo na igreja para cuidar do pobre que está passando fome, não é verdade? E também levando o evangelho, custeando, né, evangelistas, missionários em outros países, como essas igrejas fazem, como a Assembleia de Deus e muitas outras, custeando, na verdade, pessoas que estão aí na Síria, na Líbia, na Índia, pregando o evangelho. Estes são os maus. Agora, aqueles que estão dentro da denominação, que não dá o dízimo, não dá nada, na verdade, não custeia nenhum evangelista. Irmãos, não tem, a congregação não tem e não custeia nenhum evangelista e nem se preocupa de enviar evangelista em outras nações para pregar o evangelho. Para ajudar o pobre que está passando necessidade, devemos dar coletas e não dízimos. 1 Coríntios, capítulo 16, verso 2. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. O dízimo era exclusivamente entregue somente para a tribo de Levi, como você já foi refutado anteriormente. O evangelho não é a CCB que leva, mas o Espírito Santo de Deus. Por isso que a CCB está espalhada em diversos países. Gálatas, capítulo 5, verso 18. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei.
O nosso guia se chama Espírito Santo. Não precisamos ficar financiando nada para se propagar a obra de Deus. Precisamos estar disposto em servir a Deus, que Ele abrirá os caminhos. Se nós quisermos fazer tudo da nossa maneira, sempre erraremos. Então devemos sempre obedecer à manifestação do Espírito Santo. Estando nele, o Evangelho liberto da lei mosaica sempre estará sendo levado para todas as partes do mundo. Atos, capítulo 16, verso 6. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. É o Espírito Santo que nos leva e nos guia por onde passarmos. Cremos totalmente nisso. A CCB é movida pelo Espírito Santo de Deus. Somos um povo que cremos muito que Deus é quem revela, Deus é quem recomenda. É Deus quem nos envia e não os homens. Por isso que não financiamos viagens ou qualquer outra coisa que seja para que o Evangelho seja propagado. Isso é uma intenção humana. Nós obedecemos sempre à vontade de Deus. A crença na confissão de que Cristo Jesus é o único Salvador sempre será validado. O que a CCB invalida é o batismo de outras denominações que confessam seus ensinamentos em Cristo Jesus de forma equivocada. Não somente o dízimo, como outras partes mais. Entenda que, ao se batizar, você está fazendo uma aliança em público com Cristo, que a partir dali servirá na doutrina que é transmitida pelos servos de Deus de forma correta e não de forma errada. E aqueles da congregação cristã, é impossível não dizer o nome da igreja. Cada dia a gente vai falando aqui, vai vendo mais coisas erradas. E vocês estão dentro... Perdoa, mas eu tenho que dizer assim, meus irmãos amados da congregação cristã, é que eu não queria dizer nada, mas é quase impossível. Será quem que está com mais amor? Você, nós, que muitas das vezes não damos o dízimo, na verdade, mas guardamos todo para comprar nosso carro, nossa casa com aquela avarícia, e as pessoas aí no mundo, sem ouvir a palavra de Deus, estão nas trevas e estão pouco preocupados com eles, se eles vão se salvar ou não. Será quem que está com a doutrina do amor, da piedade? Sim, a CCB não saiu do seu coração, concordo plenamente com isso. Por isso que é impossível você ficar sem falar da CCB. Essas tuas falácias em dizer que estamos preocupados com casas, carros, deve ser porque no tempo em que você foi cooperador, era somente isso que você pregava no teu sentimento, e não se deixava guiar-se pelo Espírito Santo de Deus. Aí você vem com essas falácias. Será que você deu seu carro, sua casa para o pobre? Duvido. Se é assim que você ensina, por que não deu então a sua casa e o seu carro para o pobre? Por que será? Porque se assim você o fizer, você vai ter que pedir ajuda ao próximo ou vai ficar como um andarilho. Ridículo esse teu ensinamento sem fundamento. A palavra de Deus ensina a compartilhar e não entregar tudo o que tens ficando completamente sem nada. E nós não damos dízimos, mas damos coletas. Você sabe muito bem disso. Não, eu acho que você não sabe, porque se soubesse, você não ficaria defendendo o dízimo. Você é um defensor de salário mensal. É isso que você está defendendo, salário mensal. E o pior é que você não sabe que os dízimos não eram dados mensalmente. Eu acho que você não sabe disso também. Então você vai aprender agora. Dentro da lei existia 3 tipos de dízimos. O anual, que era dado aos levitas e sacerdotes. O anual para a festividade. E em cada 3 anos para o levita, o estrangeiro, o órfão e as viúvas. Você quer dar moral de amor ensinando errado? Isso com certeza vai fazer com que muitos se afundem no engano do falso amor. Você falou tanto de contexto bíblico defendendo a prática dos dízimos e diz depois não defender a prática dos dízimos. Que loucura é essa? Afirmando que nós batizamos novamente a pessoa por causa dessa situação, por causa da pessoa dar dízimos. Quem foi que te falou isso? Ridículo isso. Mas como já expliquei de forma resumida a respeito do batismo, deixarei o link do nosso vídeo a respeito do batismo na CCB e assim você vai aprender conforme a doutrina da congregação. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 3. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências.
Meu irmão e minha irmã, este é mais um dos opositores que sai da CCB e, em vez de viver a sua vida em paz, procura sempre falar mal da nossa igreja e ainda alega que não consegue ficar sem falar da CCB. É ser muito cara de pau. Mesmo se cansando da doutrina de Cristo Jesus que está na CCB, a CCB continua no coração. E assim o opositor ama se alimentar das calúnias e das coisas que não provêm de Deus. Compartilhe os nossos vídeos, faça o seu comentário, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e ative o sininho de notificação. Fique na santa paz de Deus, no amor e na misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.